Fala, torcedor tricolor, tudo bem com vocês? Trazendo mais um corte aqui do São Paulo, né, pra gente estar reagindo junto. Pessoal da mesa ali do Band Esporte trazendo aí essas polêmicas de bastidores do São Paulo, o que pode estar prejudicando demais o time ali, né, o time em campo, né? A gente sabe que toda vez que os bastidores, a diretoria ali tem problema, a parte política do time passa por problemas, acaba refletindo no time. Até porque o São Paulo vinha jogando muito bem, o Crespo chegou, tinha arrumado o time, estava ali na Libertadores muito bem, jogando bem. Até o próprio jogo ali, né? Como eles falaram, aquele jogo lá onde o São Paulo perdeu na Libertadores, ele poderia ter empatado e tomado outro rumo. De fato, a gente fica sem entender por que essa queda gigantesca aí no futebol do São Paulo. Na verdade, a gente imagina que seja parte mesmo ali financeira, esses problemas aí de dever direito de mais jogadores, enfim. Vamos estar reagindo no corte aí. No final, a gente volta com mais notícias. Sendo uma espécie de intervenção na Barra Funda, no departamento de futebol, para Mas tentar... quando você traz um cara desse pro CT, que é onde tem visibilidade, não é na bote, não é no... Não é pra esse cara talvez ser o candidato dele ou eu tô maluco? Acho que todo o negócio tá misturado, Parece Arnaldo. que é o- É isso? Não me parece? Parece Vocês até acham? ser meio óbvio. Todo cara que vem pro futebol é porque ganha uma visibilidade para depois ser candidato, né? Pelos do Corinthians é assim. A minha leitura, queria ouvir o Arnaldo, é a seguinte: traz esse cara para cá agora, que é uma figura behind the scenes, como eu disse. Se der certo, o São Paulo, reage e vai para Libertadores, se acontecer isso, eu quero dizer, fala, pô, mas tem o dedo do cara aí, ó, esse aqui é o cara que transformou e tal, e o cara vira uma figura relevante na parada aí. É a minha leitura. Mas o que você acha, Arnaldo? Eu tenho outra leitura. Eu acho que... Eu vou tentar ler aqui o comunicado, porque foi numa... Na caneta. Como é que chama essas Nota notinhas oficial. internas? Não é nota oficial, Tá. Memorando. memorando. Porque eu acho que o memorando, o teor do memorando, ele explica qual é o principal objetivo dessa intervenção. Ela não visa... 2025 acabou. Ela não visa Libertadores. Vai aumentar o bicho pela Libertadores. O Casares tinha aumentado antes do Mirassol. Foi 3-0 pro Mirassol, foi o baile. Isso aí já foi... Já tinha aumentado o bicho? Esse papo é bom jogar claro que não existe essa possibilidade, né? O que existe... Não, peraí, isso é importante. Ele tinha aumentado o bicho antes tinha. já? Foi antes, Pô, no mas sábado. Incentivou mesmo. O jogo domingo foi... O pessoal realmente entrou incentivado no então. campo. Então, não, mas acho que tem um complicador aí. Eu acho que isso pode, para bem essa intervenção, para esse ano, pode piorar as coisas. Porque mais gente mandando ou tentando mandar numa guerra interna que está clara, né? O atual diretor de futebol, que é o Carlos Belmonte, já não comunga das ideias do Casares ou do Carlos Magno há algum tempo. O Casares não o demite e coloca ele na berlinda, né? Tenta estimular a saída dele. Bom, esse cabo de guerra o time está jogando. Mas a questão da presença dele, para mim, acho que é um sinal importante, tentando interpretar o memorando para 2026, que é a minha grande dúvida aqui. O que o São Paulo vai fazer com o seu time de futebol em 2026? E no comunicado do Casares está a atuação do Carlos Magno na elaboração do orçamento e planejamento do futebol para o ano que vem. O que significa que, na visão, né, do Casares, do FIDIC, etc. e tal, do comando, o São Paulo gastou muito no futebol em 2025 sob o comando do Belmonte, não poderá gastar mais do que o orçamento para 2026 e o Carlos Magno começa... Porque o Carlos Magno, ele não é exatamente uma pessoa do futebol. Ele é uma pessoa do FIDIC, das contas e tudo mais. Não é... O que é uma pessoa do futebol? É o cara que consegue ter um trânsito com atletas de futebol que vão jogar. Ele não é esse cara, né? O que ele estará fazendo lá? Vai tentar se ambientar essa condição, mas, sobretudo,
vai colocar lá, 2026, o São Paulo vai gastar X só na formação do time, temos isso aqui e tal, não vai poder investir. Então, desta vez, o orçamento vai ser feito a 4 mãos, digamos assim. E ainda que o Belmonte não continue para o ano que vem. Isso está claro. Isso para mim está claro, politicamente falando. O Belmonte não vai ser o diretor de futebol do São Paulo em 2026, para mim está claro. Não acho que seja o Carlos Magno, você entende? Eu acho que o Carlos Magno vai continuar tentando ser o cara que, ao lado do Casares, deixou o São Paulo no azul. Ele não tem o perfil do dia a dia do diretor de futebol. Não sei se o São Paulo vai ter outro estatutário, se vai tentar deixar o Rui Costa, que é o executivo. Não me parece ser... A missão do Carlos Magno é elaborar o plano do futebol do São Paulo para 2026, inclusive financeiramente, que não foi cumprido em 2025. Só foi superavitário porque o São Paulo vendeu muitos jogadores. Então, é uma intervenção, sim. É uma tentativa de aproximação do Casares com o futebol, que eu acho que já não tem como, ou volta. Jogador de futebol não é burro. Então, a reação dos jogadores a essa presença do Casares, que deu entrevista coletiva transparente no CT sobre a grana que entrou, e os caras, e o meu, que atrasa todos, desde que você entrou, atrasam 2 meses os direitos de imagem. Está atrasado? Não é que está atrasado, sempre esteve atrasado. Como é que o São Paulo do Casares do Belmonte lidam com direito de imagem? Paga uma, deve duas. Paga uma, deve duas, paga uma, deve duas, dezembro, 0. Aí começa. Paga uma, deve duas, paga uma, deve duas. É o que está acontecendo. Não é por isso que o São Paulo perdeu o jogo de futebol. Mas chega uma hora que o jogador, ainda mais se a interlocução muda e o cara não confia, não, eu quero o meu. Você não está com grana aí sobrando? Não deu grana? Superávit? Uhum. Então, nesse ambiente, você está discutindo Libertadores, plano de Libertadores, não existe. É bom deixar claro para o torcedor. Não existe plano para o São Paulo jogar Libertadores no ano que vem. Então, mas não existe nenhum plano. Ele não vai falar, ele não vai pensar o 26 do São Paulo futebol? Vai. O cenário da Libertadores, se aparecer, vira outra coisa. Eu acho que uma conversa não anula a outra. O que eu quero dizer é o seguinte, o que eu falei não anula outra. Anula porque esses mundos estiveram separados em 2025. Não, eu entendi. Mas o Casares e o Márcio, eles não se preocuparam com o futebol em 2025 ou em proporcionar condições para o futebol desempenhar melhor. Eu sei disso. E isso vai estar posto para 2026. Mas o meu ponto é o seguinte... 27 pontos em disputa ainda. Mas o time esfarelou, mas assim, tá, é óbvio. Não tem comando, o esfarelou. Acabou. O Crespo ainda vai tentar entre os jogos, acabou. Cara. Você vê o time contra o Mirassol e contra o Grêmio, acabou. O Crespo acho que ainda vai tentar internamente, tem jogadores lá experientes, tem não sei o quê, acho que os caras têm, sobretudo os mais experientes estão com a imagem desgastada, mas acabou, a torcida não vai mais, não vai jogar mais. Tem mais acabou. Base, porque talvez fosse o momento de pôr os jovens, né? Porque os caras têm vontade, né? Não, vendeu todo mundo da base. Não é o momento, pelo contrário. Primeira idade você meio que já desfez, a não ser que tenha mais molecada um pouquinho, que alguns fenômenos até pode ter. Não tem fenômeno, primeiro. Não, então, mas não é fenômeno. Peraí. A geração 2006 foi. Talvez você tenha 2007, 2008. Okay. Não adianta, os caras da base que estão jogando estão sucumbindo. Pelo contrário, é uma sacanagem. Então, mas se já foi, dê experiência para eles nos 9 jogos do Campeonato Brasileiro. Bom, mas aí tá. Se entendeu? Já foi. É isso, eu estou trabalhando com o teu cenário. Não. O já foi. Não foi ainda, não tem 45 pontos. Tem muita gente ontem no CT que se preocupou com o resultado, torcendo para o Santos. Porque a vontade é que, sim, vamos nos livrar disso aqui. 45 pontos se livra. Então não é projeto Libertadores, é projeto manutenção. 2 vitórias e um empate, né? Então, que seja isso. E aí, vai tirar ponto da onde? Vamos lá, Bahia, se perder em casa. Né? É normal? Pode perder, né? Hoje em dia. Vasco do Diniz, fora. Flamengo. Então, se daqui a 3 rodadas, vai ficar faltando a mesma coisa aí, se perder os 3 jogos. Aliás, já está faltando 3 rodadas. Perdeu do Palmeiras, daquele jeito, aí acabou. Perdeu do Grêmio e perdeu do Mirassol. Então, claro, está muito próximo, né? A chance é ínfima. Precisa acontecer tudo errado.
Mas não tem, de novo, o torcedor de São Paulo que entenda, não existe projeto Libertadores 2026. Esse mantra é para tentar manter alguma... Pelo contrário, os jogadores já se ligaram que não tem Libertadores 2026. Né? Então, jogar para a zona do limbo não tem grande estímulo assim. Jogar com a faca no pescoço da zona de rebaixamento tem. Foi assim que o Crespo reagiu. Ele falou isso na coletiva. Cheguei aqui, contra o Bragantino, estava todo mundo lá, a torcida, o ex-jogador, não podemos cair, né? Mas nessa zona da tabela aí, a cada rodada a tendência é cair um pouco. Só que agora o último tem 31, não tem mais 20 e pouco, né? Já mudou um pouco. Tem uma tela aí que mostra a derrocada do São Paulo desde que o Crespo chegou. Claro que não por causa dele, mas os 10 primeiros jogos do Crespo e os 10 últimos. Que foi a minha fala de ontem, o meu espanto, né? Que eu não consigo ter muita explicação para uma tela como essa, sabe? Primeiros 10 jogos, 6 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. 66,7% de aproveitamento. Foi aquele momento que o São Paulo jogava bem. Que eu falei assim, o São Paulo perdeu lá da LDU, mas vai conseguir ganhar aqui porque tá jogando bem, eu confio. Vai conseguir não, imaginei que pudesse conseguir. Na eliminatória contra a LDU já foi... mas o São Paulo... o jogo da LDU em casa já foi uma coisa... Sim, mas o jogo da LDU fora, que o São Paulo perdeu de 2-0, foi um jogo que o São Paulo poderia ter empatado, ganhado, sei lá. Sim, poderia. E aí, 8 gols sofridos, 12,2 finalizações por jogo e 2,1 finalizações sofridas. Depois disso, 2 vitórias e 8 derrotas, 20% de desempenho, 5 gols marcados, 14 gols sofridos, 12,5 finalizações por jogo, continuou até aumentou. E 12,9 finalizações sofridas, aumentou um pouquinho. Esse é o esfarelamento do São Paulo. O médico e o monstro. Fala. Deixa eu ler a nota, o Massa gosta, eu quero que o Massa interprete. Ato administrativo. Ato administrativo, tá? O presidente do São Paulo Futebol Clube, no exercício de suas atribuições e conforme o artigo 117, a linha I do Estatuto Social, designa o superintendente da gestão, Márcio Carlomagno, para atuar junto ao Departamento de Futebol, com o objetivo de aperfeiçoar as práticas administrativas e de gestão, visando contribuir no planejamento estratégico e orçamentário para a temporada 2026, tá claro? Junto com a diretoria e funcionários alocados no CCT da Barra Funda. O profissional que desempenhou papel determinante na implantação do FIDIC e na reestruturação financeira do clube, promovendo avanços consistentes e alinhados às metas institucionais e que também obteve êxito significativo na reestruturação do departamento de futebol de base, assumirá as seguintes atribuições sem prejuízo de dedicar esforços para apoiar as atividades do time profissional no Campeonato Brasileiro. 1. Vai vendo. Acompanhar a elaboração do orçamento do Departamento de Futebol para 2026. Acho que está bem claro, né? 2. Participar do planejamento e acompanhamento das metas esportivas de 2026. Aí é futebol. 3. Promover o alinhamento entre as áreas atuantes no CT da Barra Funda. Ou seja, não tem nada esse ano. Promover o alinhamento entre as áreas atuantes no CT da Barra Funda. Quem cuida disso hoje? É o Belmonte. Sim, claro. É o Rui Costa. Aí o Casares está dizendo o seguinte, vocês o ano vão... que vem vocês estão fora. Ou se deixa o cara trabalhar, entendeu? E quais são as áreas? Medicina, saúde, preparação física, futebol, né? Comissão técnica, jogadores, né? Então, ali o Casares está dizendo, em outras palavras, é o seguinte, quem vai mandar é o Carlos Magno. Carlo Magno. Carlo Magno. Mas, então, eu insisto, não creio que ele seja o cara do Departamento de Futebol. Mas tá aí, Arnaldo, na segunda, o item 2, você leu? Não, mas pode ser que tenha uma outra pessoa participar que do futebol. Planejamento e acompanhamento das metas esportivas. Então, mas veja... assim, Paulista, tal. Aliás, foi tudo errado o orçamento desse ano. O que eu estou dizendo, Márcio, é o seguinte, num clube civilizado em boa situação, seria muito bom isso. Vai sair um e vai entrar outro. Então, já vai pensar no ano que vem. Vamos passar o bastão, vamos elaborar aqui, vamos mastigar o que aconteceu em 2025, vamos elaborar junto 2026. Então, Belmonte senta com o Carlo Magno, isso funcionou, isso não funcionou. Para 2026, transição. Fazer a transição num clube. O que vai acontecer? Um vai envenenar a comida do outro, na prática, no bandejão.
Sabe, botar laxante. É espantoso isso, cara. Como pode... sabe a sensação que eu tenho? Que é uma multinacional e que você vai tirar um cara do Brasil para cuidar da crise da Argentina, de uma empresa. Cara, é só o São Paulo. Entendeu? Como é que este Carlos Magno... Carlo Magno, Márcio. Márcio Carlo... Márcio Carlo É o Magno. sobrenome. O Márcio, como é que ele não está com o processo nas mãos desde o início? Porque o Casares... Todos juntos. O Casares fez tudo errado. Então, cara, é inacreditável, porque aí vem uma coisa que o PVC sempre fala, que é a guerra do Morumbi com o CT. Sim. Não é possível um clube sobreviver a isso em crise financeira. Claro. Entendeu? Então, sabe assim, cara, parece que a gente está falando de velhos tempos das empresas estatais, de autarquias, né? Que o subdiretor do distrito B não fala com o subdiretor do distrito A. Que coisa mais antiga, que coisa mais sem condições. Isso não faz o menor sentido. Essa é a norma, memorando. Aí, ó. Entendeu? Tá na tela para vocês. Não faz o menor sentido. Ora, o Márcio deveria ser, ao lado do Belmonte, os artífices de toda a reestruturação. Meu Deus! Não, aí agora tá claro que cada um vai Você tomar um entende? caminho para 2026. Né? Cara, Esses documentos são bonitos, né? Assinatura, símbolo. Eu acho que o grande erro do Casares, Massini, foi imaginar que dá para governar um clube de futebol, ainda mais mudando o leme, sem sem o futebol. sem dar atenção ao time que joga todo final de semana. Não é ou possível, joga 2 cara. vezes por semana. Pensar nos detalhes, aquilo que você Agora sempre fala da parece tabela. Exato. Sabe, isso era atribuição do Belmonte, mas isso não existe, cara. Isso não existe. São Paulo tem o Rui Costa também. Ora as bolas, cara. Quando o... É duro, mas eu vou citar o exemplo. Quando o Maurício Gagliotti troca o Matos pelo Barros, ele coloca como presidente do clube o Barros para fazer a reestruturação financeira, né, ao lado dos diretores jurídicos e tal, do planejamento, mas era aquele limite orçamentário foi colocado e o Palmeiras troca o Matos pelo Barros. São diferentes no modelo de gestão, né? E tinha uma peça fundamental nesse tempo, que era o Cícero Souza. Não é o Cícero Melo, né? O Cícero Melo também é uma figura fundamental, mas o Cícero Souza, em termos de gestão, foi ele meio que era o prefeito do centro de treinamento da academia de futebol, ele que fez aquilo andar e formou, olha que coisa, formou substitutos, né? Porque hoje ele está na CBF, né? E tem muito palmeirense que reza para ele voltar. Então, não é possível o São Paulo não ter percebido isso, cara. Você não pode ter gestões estanques. O futebol é aqui, o Morumbi é lá, o Clube Social acolá, Cotia. Nossa, não é possível. Então tá aí, torcedor. Esse foi o vídeo que a gente separou para reagir junto, né? Um vídeo aí bacana, pessoal analisando esse momento do São Paulo, esse momento que o São Paulo passa por muitas dificuldades, principalmente pela essa guerra ali política nos bastidores. Isso aí atrapalha demais o desempenho do time. Tem a situação do técnico, que muita gente já critica o técnico, porém a gente viu que ele tem potencial, fez o time jogar bem. Agora, o que acontece ali nos bastidores, essa guerra política, parte ali financeira atrasada, isso tudo também reflete no time, né? Eles falam também aí sobre um planejamento para 2026, sem cogitar a Libertadores para esse ano já, sem praticamente ali dispensando, né, essa briga aí pela Libertadores esse ano. Isso aí eu de fato não concordo. Acho que o São Paulo tem totais condições de conseguir ainda brigar por essa vaga. Afinal, o São Paulo tá ali bem embolado com o Vasco e o Fluminense, que são times ali que estão, todo mundo fala que vão para Libertadores, que vão brigar pela Libertadores. Então não dá para descartar o São Paulo com 38 pontos, né? Afinal, aquele G6 ele tem tudo para virar um G7.
Então a gente não pode desistir dessa Libertadores. O que tem que acontecer é essa parte administrativa dar uma acalmada para o time ter cabeça, né? E voltar para essa briga, voltar a jogar bem, uma tranquilidade aí. Então cabe aos diretores aí, a parte da diretoria, acalmar os bastidores e fazer o elenco jogar novamente. Rapaziada, o vídeo foi esse, espero que vocês gostem. Já que ficaram até o final, dá o like aí para dar uma moral pra gente. Também se inscreva no canal, notícias diárias aí do São Paulo, tá bom? Até um próximo vídeo, valeu!